Boa noite. Boa noite, Lucas. José Carlos. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Nossa segunda live, né, do desafio de cirurgias periodontais para a estética do sorriso. Pessoal, vocês que estão entrando, coloquem o nome da cidade de vocês para eu saber de onde que vocês, né, onde vocês estão. O Lucas eu sei que é de Brasília. Diego também. Vão colocando a cidade de vocês. Boa noite, Renata. Seja muito bem-vindo, Nelson. Boa noite, Michele. Olha, o marido entrou aqui na live. Boa noite, gente. Boa noite, Rony Laza. Falei certo o seu nome? Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Como eu falei no início, né, essa é a nossa segunda live. Boa noite, Michele. Um prazer ter vocês aqui, tá? Hoje eu tô muito feliz de estar aqui nessa live. Renata, do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Renata. Tá? Roniel, seja muito bem-vindo. Rony, seja muito bem-vindo, Rony. Família Divine, é verdade, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A Alessandra, que tá fazendo aniversário hoje. Alessandra do Tocantins, gente. Alessandra, que bom ter você aqui, comemorar o seu aniversário com a gente nessa live. Fico muito feliz, me sinto muito honrada por isso, viu? Muito obrigada. Gente, então, ontem, né, foi a nossa primeira live. Vou diminuir aqui esse som. Ontem foi a nossa primeira live do desafio, né? Ah, que bom que você gostou. Compartilhar a experiência realmente é gratificante. De João Pessoa. Fico muito feliz com o seu feedback, tá? Então, ontem, a nossa primeira live, eu falei sobre a importância da imagem, do sorriso, como as pessoas hoje elas nos procuram, né? São os principais motivos que as pessoas nos procuram no consultório, né, para melhorar a sua autoestima, melhorar a sua imagem, e com isso, gente, a gente transforma a vida das pessoas, né? E eu acho que esse é o maior sentido da nossa profissão, transformar a vida das pessoas, integrar as pessoas na sociedade, melhorar a vida em todos os sentidos, nos aspectos integração social, segurança para falar, segurança para conquistar aquilo que ela quer, o sonho, o emprego, o amor da sua vida, enfim, né? Então as pessoas, hoje o mundo se conecta com a imagem, eu falei isso para vocês. Então nosso papel como dentista tem crescido exponencialmente nesse sentido. E eu falei também das referências faciais, que nós devemos levar em consideração para nós fazermos o nosso planejamento estético do sorriso e oferecer para o paciente um resultado que fique harmônico com a face dele, que combine com a face dele, né? Então tem até um livro, né, que fala um sorriso para cada face, porque é assim que nós individualizamos o nosso tratamento, né? E cada pessoa é única e nós temos que, além de tudo, entender o indivíduo, a pessoa que nós estamos atendendo, os objetivos dela, né? E assim, pra quem, gente, estava aqui na live ontem, eu combinei que eu ia colocar uma apostila sobre referências faciais no meu Telegram, tá? Então, combinado, já fiz, já coloquei lá um PDF para vocês hoje cedo. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Porque durante esse desafio eu vou colocar bastante coisas legais lá, tá? Artigos. Então, vale a pena vocês entrarem. E então, eu falei sobre as referências faciais, o que nós devemos levar em consideração para fazer o planejamento do sorriso.
e eu falei, então hoje, então isso foi o que eu falei ontem pra vocês, né? Então, gente, agora eu quero convidá-los, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Quero convidar vocês a apertar aqui nesse aviãozinho e convidar um colega para participar dessa live conosco, tá? Hoje, tem o pessoal da Edvine aí, né, que eu já vi, o Everton falou uma coisa muito interessante. Ele falou que se você comer a semente, ela não dá frutos. Oi, Letícia! Né? Então, se você comer a semente, ela não dá frutos. E se para você colher os frutos, você tem que plantar a semente. Então, a gente só colhe o que plantamos. Então, por isso que é importante compartilhar. E ele falou ainda que se você não tem uma ação simples, que é de colocar o dedo e compartilhar uma live, você também não terá uma ação maior para a sua vida. Você não terá uma ação grande, porque compartilhar uma live é só pôr o dedo aqui e é algo muito simples e não te demanda, né? Você não vai gastar dinheiro, você não tem esforço nenhum. E olha, eu vou falar para vocês, assim, um depoimento meu. Antigamente, passado, né? Porque agora eu comecei a seguir as lives do Everton e isso fez muito sentido para minha vida. Eu olhava um post de um colega, achava legal, às vezes eu nem curtia, só achava legal. Às vezes eu via uma live, só achava legal. E aí, gente, eu comecei a participar de uma live por causa de uma amiga, né, Letícia? Eu até posso falar que é a amiga, que foi a Letícia que me encaminhou uma live e essa live me ajudou muito na vida, né? Eu sou muito grata a ela por isso. Então eu mudei a minha atitude. Então hoje, quando eu vejo alguma coisa legal, quando eu vejo que um colega publicou uma conquista, eu expresso, tá? Porque não adianta também só a gente achar legal, é importante que ele saiba que o que ele está fazendo é algo útil para as pessoas, é algo útil para mim, tá? Então eu mudei a minha forma de pensar em relação a isso, tá bom? Obrigada, Letícia. Eu fico feliz por você ter compartilhado. Então, o foco hoje da nossa live, eu vou focar no planejamento cirúrgico, tá? Das cirurgias, do aumento de coroa clínico e estético. Tá bom? Se vocês estão me ouvindo bem, gente, coloca um girassol aí pra mim, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem, coloca um girassol para eu saber se o som tá legal, é uma forma de saber. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Enquanto isso, eu vou pegar aqui as minhas fotos que eu quero compartilhar a tela com vocês. Tá. Coloque os girassóis aí se vocês estão me vendo bem. Que bom. Então, gente, hoje eu vou falar, né, vou focar no planejamento cirúrgico. Para nós fazermos um bom planejamento, né, hoje eu vou falar de guia cirúrgico tomográfico. Será que ele é essencial? Eu vou discutir no final isso com vocês. Será que ele ajuda quem está começando na periodontia ou ele pode induzir ao erro? Tá? Eu vou falar eu vou falar também uma forma de vocês realizarem a cirurgia bastante previsível, com bastante segurança, sem ter o guia cirúrgico, tá? Não tô falando que ele não é importante. Calma que vocês vão chegar lá. Eu vou falar qual o principal exame radiológico, qual o principal exame que nós podemos utilizar para o nosso planejamento. Tá? Então vai ter muita discussão legal, fiquem aqui até o final e no final a gente vai discutir sobre o guia tomográfico, que é algo que é novo, que está no mercado e que eu acho que muita gente ainda tem uma impressão errada, talvez até pela divulgação no Instagram, tá? Acha que vai pagar por um guia e ele vai fazer todo o planejamento por você. Então não é bem assim, nós vamos conversar sobre isso até o final, tá bom? Então, a primeira questão, quando vem pra gente no planejamento de cirurgia de sorriso é quanto que eu vou aumentar? Né? O quanto que eu posso aumentar meu dente? Como é que eu faço esse cálculo, né? Então,
Então a primeira coisa que você vai fazer, a gente faz isso com uma conta muito simples, tá? Você vai medir a largura do dente. Você pode medir na boca no dia do teu exame de anamnese, do teu exame inicial. Se você quiser, você já faz essa medida na boca do paciente. Ou, se você preferir, você pode moldar o paciente e fazer essa medida no modelo, tá? Então, você vai fazer, ver quanto que é a largura e multiplicar, fazer uma continha de multiplicação. Você vai multiplicar por 1,25 se você quer um dente não muito longo, ou você vai multiplicar por 1,33 se você quer um dente maior. Tá? Isso que a gente aprende nos cursos de cirurgias periodontais, não é mesmo? Eu acho que isso aqui não é novidade para vocês, né? Todo curso de cirurgia periodontal ensina isso. Todo planejamento estético fala disso. Mas, gente, pensa comigo, né? Se essa largura do dente estiver errada, como que vai ficar a sua cirurgia? Será que ela vai ficar correta? Será que você vai vai otimizar o seu resultado estético? Né? Então, uma das coisas, primeira coisa que a gente deve fazer ao fazer um planejamento de quanto vai aumentar o dente, e já que essa altura é baseada na largura, a primeira coisa que nós devemos fazer é verificar se essa largura está ideal, está adequada para o rosto do paciente. E eu ensinei isso ontem para vocês, né? As referências faciais, elas servem para a gente determinar as proporções de largura e altura dos dentes, né? Eu falei que nariz mais largo pede dentes mais largos, né? Eu falei que a largura do rosto dividido por 16, você tem a largura do incisivo central. Tem várias formas da gente verificar a largura ideal dos incisivos centrais. Então você vai, agora, uma das formas, e eu quero que vocês foquem nessa que eu vou mostrar para vocês, porque essa é a mais previsível e a mais utilizada, tá? Que é essa aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a distância interpupilar do centro da pupila ao outro, dividido por 6,6, você vai ter a largura ideal do dente. Isso se você quiser um dente mais largo. Agora, se eu quiser um dente um pouco mais estreito e dentro dos limites estéticos isso é aceito, eu posso dividir por 7. Aí eu fui lá, medi, gente, tem esse, não sei se vocês conhecem, tem esse paquímetro digital aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. Então esse paquímetro ele serve pra gente fazer as medidas, né? Então eu peço ao meu paciente olhar para o infinito, olhar reto, e aí eu meço essa distância do centro ao outro e faço a minha divisão. E aí eu anoto e vou verificar no meu modelo se essa largura está adequada, a largura do dente está adequada para o rosto do meu paciente. Né? Se ela estiver correta, ok, então a gente segue o nosso plano. Qual que é o plano? Multiplicar essa largura por 1,25 ou 1,33, tá? Agora, se ela estiver errada, se esses dentes estiverem estreitos, o que eu vou fazer? Então é nessa hora que nós temos que pensar nas possibilidades, não é depois que fez a cirurgia e ficou feio, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Então a gente tem que pensar tudo antes, porque a gente trabalha com previsibilidade, a gente trabalha com excelência de resultado, com otimização de resultado. Então você verificou que o dente está estreito, você vai vislumbrar as possibilidades, né? O que eu posso fazer? Eu vou mandar meu paciente para ortodontia para abrir espaço. Eu vou fazer slice em outros dentes que estão um pouco mais largos, porque a gente sabe que os incisivos centrais são os dentes dominantes, são os dentes que têm que estarem mais bonitos e mais simétricos, né? Primeiro os centrais, depois os caninos, os laterais aceitam algumas imperfeições, tá? A gente conversou sobre isso ontem. Então, a gente verificou a largura, ou às vezes ele está muito largo também, eu vou modificar a forma, eu vou fazer um slice para diminuir. Às vezes eu tenho os laterais competindo com o meu incisivo central.
né? E aí tira a dominância dos incisivos centrais e não fica bonito. Então, o que eu posso fazer? Às vezes eu posso passar um disquinho nas interproximais desses incisivos laterais e aumentar a largura dos meus incisivos centrais. E aí sim, depois que eu determinei essa largura ideal, aí eu vou fazer meu planejamento de altura. Que mais? Oi, Matheus, que bom você aqui. Fico feliz de receber esse colega tão querido. Então, se você tem... Gente, o Matheus... Olha, eu vou até falar do DSD aqui, viu, Matheus? O Matheus, ele é uma referência em cursos de DSD, tá? Samara, seja muito bem-vinda. Que bom que você chegou. Tava te esperando, viu? Não falei nada de muito importante. Tô brincando, depois você vê o começo. Obrigada, Matheus. Eu fico feliz de ter você aqui conosco. E o que mais que a gente tem que levar em consideração em relação à largura? Se esse paciente tem diastema, é importante, se você pretende fechar esse diastema, se o paciente tem esse desejo, né? Então você tem que considerar fechar o diastema, você tem que considerar a futura largura dos incisivos. E aí, em cima dessa largura que você já determinou, aí sim você faz o planejamento da altura, tá? Outra coisa que nós devemos levar em consideração. Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Se estiverem fazendo sentido, coloca o girassol aí pra mim. Quem teve ontem na live sabe o porquê dos girassóis. Depois eu explico de novo pra vocês. Coloca o girassol aí se isso tá fazendo sentido pra vocês. A Daca colocou o girassol. Samara. Então, Letícia, o que a gente... que mais que eu tenho que levar em consideração? Um dos fatores principais no planejamento estético é a borda incisal. Eu falei ontem que nós devemos avaliar o nosso paciente em repouso, que as mulheres elas mostram mais a borda dos incisivos em repouso, né, que varia de 1 a 5, dependendo da idade. Quando vai ficando mais velha, quando a gente... Velha não, né? Mais experiente, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando as mulheres vão ficando mais experientes, devido à perda do tônus muscular, né, o lábio vai descendo um pouquinho e aí você não mostra tanto a borda dos incisivos e os homens mostram menos ainda. Então eu tenho que levar isso em consideração, porque pensa comigo, raciocinem comigo. Eu fiz lá meu planejamento, às vezes o protesista, o reabilitador, se não é você que faz, no meu caso eu faço a parte de reabilitação, então o planejamento, e eu gosto por isso, porque eu planejo tanto a parte de restaurações estéticas quanto a parte de cirurgia. Mas quem tem parceiros, isso tem que ficar muito bem claro. Porque o que acontece? Você vai fazer o seu cálculo de largura, você tem a altura ideal do dente. E aí você vai lá, faz a sua cirurgia, feliz da vida, e aumenta, né, todo o tamanho, as custas, removendo o tecido gengival. Só que aí depois, quem vai fazer reabilitação quer aumentar a borda incisal. E aí lascou, né, gente? Lascou, porque aí se você aumentar em cima e aumentar embaixo, você já colocou o máximo, né, da altura ideal para o paciente, da altura do dente do paciente. E aí, né? Vai ficar um dente grande. O paciente não gosta de dente muito grande. Fica feio, compromete a estética. Então, isso tem que ser muito bem conversado antes. Se não é você que vai fazer, pergunta. Vai aumentar a borda incisal ou não? Custa perguntar. Porque de repente a gente entra num consenso de acordo com o planejamento. Vamos supor que você tem que aumentar o dente 2 milímetros. Para ele, às vezes, meio milímetro já resolve a situação, ou 1 milímetro, e o resto você aumenta com as custas do tecido gengival. E aí você tem um equilíbrio estético. Às vezes é necessário, fica melhor o caso se você diminuir um pouquinho essa borda incisal. Então isso são detalhes que fazem diferença no resultado estético das cirurgias periodontais.
Não só nas cirurgias periodontais, como na entrega do resultado da transformação do sorriso, né? Porque você vai fazer a cirurgia, mas o outro vai reabilitar. E a gente tem que pensar no resultado final. Não só nos nossos procedimentos, porque é claro que os nossos procedimentos vão influenciar o resultado do colega. E a gente trabalha em conjunto, então é de responsabilidade de todos, né? É responsabilidade nossa pensar em tudo que pode influenciar no nosso resultado, tá bom? Desde a cooperação do paciente, do perfil, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então você definiu a borda incisal, uma outra coisa, às vezes o paciente tem apertamento, às vezes ele não tem uma oclusão boa e essas bordas incisais elas se desgastaram. Às vezes é interessante já fazer uma restauração, mesmo que provisória, porque isso pode facilitar a sua visualização, o seu planejamento. Tá bom? Até agora, tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Ô Bruno, que bom ter você aqui. O Bruno também é colega lá do Myself Club. Que bom ter vocês aqui. Do Myself não, do Widevine, né? Então, gente, com relação ao planejamento da cirurgia, eu acho que ficou claro para vocês, né? Então, se a gente vai aumentar em altura, nós devemos levar em consideração a largura ideal dos dentes, considerando diastema, nós temos que considerar também o desgaste da borda incisal. Até aqui, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E por que essa distância interpupilar é mais previsível? A gente tem outras, né? Eu até comentei com vocês ontem e hoje no início da live. Por que ela é mais previsível? Porque ela não muda, gente, né? Ela não varia com a idade, ela não muda com cirurgia plástica, o que acontece com o nariz e com a face. Então, por isso que ela é mais usada, porque ela é mais previsível, tá certo? E aí vocês podem me perguntar, mas no planejamento, no planejamento, qual o melhor exame para eu fazer as minhas cirurgias periodontais? Então, gente, o melhor exame, vou até colocar aqui na tela com vocês, tá? O melhor exame é a tomografia com afastador labial, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Por que que você pedir a tomografia com afastador labial vai te facilitar a vida? Quais são as vantagens desse exame, tá? O primeiro deles, aqui eu vou mostrar aqui para vocês, né? Não sei se dá para vocês visualizarem na tela aí, mas eu creio que sim. Se não tiver, depois vocês me avisam, tá? Que eu até posso colocar essa imagem lá no grupo Telegram, se não der para vocês identificarem aqui. O que esse exame nos traz, né, que os outros não têm? Então, você tem condição de ver, visualizar a espessura da gengiva. Eu tenho condição de saber, sem tocar no meu paciente, se esse paciente ele tem um fenótipo fino ou espesso, tá? Porque esse exame me dá espessura. E espessura tem importância na minha cirurgia? Vai influenciar no meu resultado de cirurgia de aumento de coroa clínica ou não? O que vocês acham? Claro que vai, né, gente? Se eu tenho um tecido fino, quando eu falo fino, de 1 milímetro a menos, o que eu tenho que pensar na hora de fazer a minha incisão de aumento de coroa clínica estético? Essa incisão ela tem que ser em 90 graus. Sabe por quê? Se eu fizer ela biselada, eu vou afinar mais esse tecido e eu corro o risco de ter recessão. Eu corro o risco de ter um dente maior. E eu não quero um dente maior. Eu quero o dente exatamente do jeito que eu planejei. Não é assim? A gente quer entregar para o paciente o resultado que nós mostramos para ele. Não é verdade? Agora, se eu tenho um tecido mais espesso, talvez é interessante eu fazer uma incisão biselada, porque eu vou ter um tecido mais delicado. E uma coisa interessante que eu falei para vocês ontem, que ninguém gosta de estudar a dimensão e composição das distâncias biológicas, mas que são importantes, principalmente entender os fatores que vão influenciar.
E um dos fatores é esse, a espessura do tecido, porque se eu tenho um tecido fino, eu vou ter uma distância biológica menor. Se eu tenho um tecido mais espesso, eu vou ter uma distância biológica maior. Então, quando a gente mexe na espessura da gengiva, a gente mexe nas distâncias biológicas. Então, é importante nós sabermos disso. Faz sentido isso para vocês? Então, muito bem. E agora, me fala, vamos pensar na cirurgia de recobrimento. É importante eu saber se essa gengiva é fina ou é espessa antes de fazer uma cirurgia de recobrimento? Claro que é, gente. Vamos pensar comigo para vocês nunca mais esquecerem. Eu vou fazer minha cirurgia de recobrimento. A raiz exposta, a raiz desnuda lá, né? Ela não tem, a gente não tem nutrição em cima dela. E eu vou fazer o enxerto. Quem vai nutrir esse enxerto? É o retalho, né? E o periósteo, o tecido ósseo ao redor. Né? É claro que essa nutrição tem muitos fatores que envolvem, que depois a gente pode detalhar, desde a forma com que você vai fazer a sua incisão, até onde você vai levar o seu enxerto, mas agora eu quero que vocês foquem na espessura do tecido. Se eu tenho um tecido fino, eu vou ter pouca nutrição para esse enxerto. Se eu tenho um tecido fino, eu vou ter pouca nutrição. Eu vou ter epitélio e vou ter uma camada de tecido conjuntivo fina com poucos vasos para nutrir esse enxerto. O que pode acontecer? Esse enxerto pode necrosar. Eu posso perder a minha cirurgia, eu posso piorar o caso. Então, quando eu tenho uma situação de gengiva fina de 1 milímetro ou menos, isso liga um alerta para mim quando eu vou fazer minha cirurgia de recobrimento. Tem o artigo de Cortellini de 2018 que ele fala: se você tiver 1 milímetro ou menos de espessura de tecido, é muito provável que você não tenha 100% de recobrimento por causa da nutrição. Então, isso é uma limitação da cirurgia. Então, eu sabendo disso, eu vou planejar minha cirurgia de uma forma diferente. Eu vou buscar nutrição, eu vou compensar essa deficiência do retalho, eu vou pensar na espessura do meu enxerto. Então eu tenho que pensar em vários detalhes que vão influenciar no resultado da minha cirurgia, na otimização do resultado estético da minha cirurgia. E eu sabendo disso também, que é uma limitação, eu vou conversar com o meu paciente sobre a previsibilidade de 100% de recobrimento dessa cirurgia. Lembra que eu falei ontem, tudo o que a gente explica para o paciente antes, que a gente senta, mostra para ele a radiografia, podemos mostrar também, a literatura está rica de artigos para a gente conversar com o paciente, para a gente mostrar para ele que nós não estamos falando nenhuma bobagem, tá? Isso dá uma segurança para o paciente. Então, quando a gente fala, quando a gente mostra e fala antes, o paciente, se acontece alguma coisa, se você não consegue 100% de recobrimento, ele entende, porque você já previu isso antes, tá? Então é muito importante nós entendermos a espessura do tecido para a cirurgia de recobrimento. Se eu tenho um tecido mais espesso, a gente fica mais tranquilo, não é verdade? A gente fica mais feliz, né? Porque eu sei que eu vou ter uma nutrição melhor para esse enxerto, tá? E vou só passar aqui o que mais que esse exame me dá. Esse exame ele vai me dizer se o tanto que eu planejei incisar vai expor a raiz ou não. Porque às vezes eu planejei tirar 2 milímetros porque eu quero reduzir, vai ficar melhor o tamanho do dente para reduzir o sorriso gengival da paciente, mas vai expor raiz. Aí eu tenho que conversar com o paciente, eu tenho que conversar com o protesista para saber se é isso mesmo, tá? O afastador, Samara tá perguntando, o afastador, ele afasta a interferência do lábio, bochecha, e por isso você consegue, nesse exame, verificar a espessura da gengiva, que antes a gente não consegue, entendeu? Tá? Então, por isso a importância do afastador para fazer a tomografia.
tá? Então, olha, com esse exame eu sei o quanto eu posso de remover de tecido gengival sem expor raiz. Olha que bacana. Eu sei também se eu vou precisar de trabalhar a espessura óssea. Veja aqui nessa imagem que está aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Então eu sei se vou ter que trabalhar a espessura óssea. E esse procedimento é o que chamamos de osteoplastia. Eu sei também o quanto eu vou precisar de remover de osso da junção semente-esmalte à crista óssea para restabelecer uma dimensão biológica adequada para esse paciente e com isso ter um resultado estético favorável. Então, sem colocar a mão no paciente, só avaliando esse exame, eu já planejo a minha cirurgia, eu já tenho em mente altura, espessura e remoção de tecido gengival, o quanto que eu vou remover. Nesse exame também eu posso verificar, porque às vezes tem diferença, gente. Diferença de dentes de coroa anatômica. Às vezes você tem o 13 e o 23 e você quer ter simetria. Só que quando você olha nesse exame, você vê que o 23 ele é menor, ele tem uma coroa anatômica menor. E se eu incisar da mesma forma que eu estou incisando o 13, o que vai acontecer? Vai expor raiz. Vocês sabem a diferença entre coroa anatômica e coroa visual? Escreve aí pra mim, sim ou não? Tá, já vou falar logo aqui que a gente vai adiante, porque pra gente não perder o nosso time. Coroa anatômica é a coroa, é o tamanho da coroa que é medido da junção semente-esmalte até a borda incisal. E a coroa visual é a que a gente vê, é da margem gengival até a borda incisal, certo? Então isso não é nenhum segredo pra ninguém, né? Tá, Dício, mas onde eu moro, esse exame é muito bacana, muito legal, mas onde eu moro não tem clínica que faz. Tem algum problema? Não tem, gente. Até pouco tempo atrás, o nosso planejamento era com radiografias periapicais com a técnica do paralelismo. Então eu posso fazer o meu planejamento com as radiografias periapicais. É claro que com a evolução, as tomografias nos dão muita informação que nos ajuda no nosso planejamento. Facilita muito a nossa vida. Né? Vocês viram, falei de espessura, eu falei de altura, eu falei de espessura de tecido. Então, é um exame muito rico. E aí vocês podem pensar assim, já que eu vou pedir a tomografia, vou pedir também um guia cirúrgico tomográfico, né, que já vem tudo, não preciso nem planejar. Porque, gente, vocês estão acompanhando comigo, né? O que mais demora é o planejamento. O que mais demora é o planejamento. Mas também, se você fez um planejamento bem feito, depois é só ligar os pontos, né? Só executar o que você planejou. Fica muito fácil. Fica muito bacana. Mas perde tempo, né? Então, já que eu vou pedir a tomografia, já vem o guia tomográfico. E aí vai ser bom, porque eu não preciso nem planejar. Será? Será que esses guias tomográficos, eles vêm perfeitinho, lindo, maravilhosos? O que vocês acham? Será que esse custo, a relação custo-benefício é favorável? Será que para quem está começando, ele não vai induzir a um erro? Eu vou mostrar para vocês o que acontece na maioria das vezes, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Não é esse, aqui. Tá, esse é um caso, né, do curso de especialização da UNB. A nossa aluna foi operar a irmã, né, e ela investiu no guia cirúrgico tomográfico. Gente, assim, vários guias que a gente fez no curso lá de pós-graduação, o aluno não pôde usar. Observe, gente, aonde que tá a margem gengival do lado esquerdo. Se nós fôssemos seguir esse guia, o lado esquerdo não precisava nem de incisar a gengiva. Muito pelo contrário, a gente teria que fazer um recobrimento, né?
Olha só como tá assimétrico o lado direito com o lado esquerdo. Por isso é importante testar o guia antes. Se você não testar o guia antes e você marcar sua cirurgia, aí, gente, lasca tudo. Dá um frio na barriga, vem um monte de questionamentos na cabeça, e agora o que eu faço? Eu cancelo a cirurgia, como que eu faço? Principalmente se não tiver planejado, né? Você não sabe o que fazer. E o paciente pagou caro nesse guia. Se ele pagou caro, ele quer um resultado à altura. Não é verdade? E você feliz da vida pensando que usar esse guia é lá, vou só contornar, incisar, em 5 minutinhos, tiro 3 milímetros, dá junção cimento esmalte a cristal óssea aí, tá tudo perfeito, sem defeito. Mas, né, tô eu aqui pra te provar que a vida não é tão bela assim. Tá, gente? Mas isso é pra alertar vocês. Pra que vocês fiquem atentos com esses guias, tá? Quem quiser trabalhar com esses guias, ok. Mas o planejamento é seu. Então você vai fazer seu planejamento, vai mandar para a clínica. Porque, gente, quem faz esse planejamento é um técnico de radiologia. Muitas vezes ele tem a supervisão de um dentista que às vezes ele não tem esse conhecimento científico, ele não tem experiência clínica, ele não tem esse conhecimento que você tem. Ele não sabe o que você conversou com o seu paciente, ele não sabe o que você conversou com o seu protesista e ele não sabe que resultado você pretende entregar para o seu paciente. Então o planejamento é seu. Se não quiser errar, planeje os seus casos. Seja fazendo um guia tomográfico, seja você fazendo o seu planejamento e o seu guia analógico, tá? Só que os nossos alunos, eles são muito bem treinados. Então, ela já sabia o quanto ela tinha que tirar de gengiva, ela já sabia o quanto ela tinha que tirar de osso, então, né? E também eles ficam tranquilos, né? Porque tem um professor lá para ajudar. Então ela ficou tranquila, mas esse guia não foi utilizado. Mas serviu para eu mostrar aqui para vocês o que acontece em muitos casos, tá? E aqui, gente, só para mostrar para vocês. O lado direito ficou ótimo, mas o lado esquerdo não dava para seguir esse guia. Só mostrando para vocês. Certo? Mas esse guia chegou, né? Eu tô com esse guia e agora eu não planejei. O que eu faço? Né? O que eu faço agora da minha vida? Gente, é assim. Ser bem objetivo, eu vou dar a minha opinião para vocês. Se não planejou e o guia não veio, você viu que o guia tá errado, não faça. Cancela a cirurgia, se organize e planeje. Né? Por quê? O paciente ele não pode pagar o preço, né? Por sua falta de planejamento. E eu falo por sua falta de cuidado. Tá? Agora, você planejou, você tem um DSD. Gente, DSD eu utilizo muito. Eu vou falar pra vocês a vantagem do DSD. O DSD ajuda a gente a ver coisas que a gente olhando só as fotos não consegue visualizar. A gente consegue ver simetrias. Quando a gente está fazendo o planejamento lá, o DSD, nós estamos estudando o caso. E o DSD também ajuda o paciente a entender o que você está propondo para ele. Que resultado você pretende entregar para ele. Isso ajuda ele a aceitar a fazer o tratamento. Ajuda ele a entender que não é isso mesmo que eu quero. Né? Então o DSD é muito bacana. Então você fez um planejamento, você fez um checklist de tudo que era preciso fazer, tá? Gente, eu tenho uma ficha de checklist para fazer planejamento de cirurgia periodontal estético, tá? Na última live eu vou disponibilizar para vocês, claro, se vocês quiserem, tá? Então quem quer, escreve aí para mim, mas não precisa escrever hoje não, porque senão eu vou esquecer. Terça-feira vocês estejam aqui para nossa última live, que aí eu vou disponibilizar. E é muito bacana, isso veio, essa ficha veio com muito estudo, lendo muitos livros e avaliando os pacientes, tá? É uma ficha que a gente utiliza no nosso curso de especialização.
E é muito bacana. Ah, já colocou o que quer, né? Então é isso. Então, a minha opinião sobre esse guia cirúrgico. Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte. Em termos, eu acho que ele tem um custo elevado em relação aos benefícios oferecidos, tá? Eu acho que quando reduzir os custos e melhorar a execução, ok. Ah, porque assim, muita gente posta, a gente vê no Instagram, porque eu sou moderninho, eu sou atualizada, a tecnologia é muito legal. Desde que ela realmente vai melhorar a nossa vida, né? Desde que eu fui fazer uma placa, né, essas placas digitais, foi um monte de problema. Ela não aceita reembasar, e aí não tinha guia. Enfim, existe uma curva de aprendizado, né? É uma tecnologia nova. Eu aprendi na vida que a gente nunca deve ser o primeiro a fazer alguma coisa, mas também não devemos ser os seus últimos. Porque se a gente fica ali nessa ansiedade, partimos logo para ser os primeiros, pode ser que aquilo não funcione na nossa mão. E a gente gasta dinheiro, né? A gente perde dinheiro e não tem benefício pra gente. Então a gente tem que pensar muito. Eu vou investir X, isso vai retornar pra mim em quanto? Sempre essa pergunta. Eu vou investir X, isso vai retornar quanto pra mim? Tá? Então, em relação a esse guia tomográfico, é isso que eu iria falar pra vocês. Não, disse, mas eu fiz o meu planejamento. Então eu fiz tudo certinho, tal, esse guia não deu para usar, mas eu sei que o quanto que eu tenho tá aqui, eu anotei, eu sei, eu tenho meu checklist, mas e agora? Como que eu faço? Então, gente, assim, uma das coisas que eu faço, que vocês podem fazer, é pegar um fio de sutura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, vou pedir ajuda aqui, tá, gente? Você segura aqui pra mim, esse modelinho? Vou ver se eu consigo, segura assim pra mim. Ó, eu tenho uma ajudinha aqui, tá? A minha equipe é ótima. Então, eu vou colocar de um canino, não sei se eu tô colocando certo não, tá, gente? Mas faz de conta que tô, tá? Ó, você vai colocar de um canino a outro, marcando aonde você quer, e você aperta, aí vai ficar marcadinho. Nós sabemos, ok, acho que deu pra entender. Nós sabemos que os incisivos e os caninhos, geralmente, eles devem ficar na mesma posição. E o lateral, meio milímetro, formando aquele triângulo gengival estético. Ou então, se você preferir, você pode marcar com a sua sonda e fazendo os pontinhos, desenhando. Depois você só liga os pontos e pronto. Tá? Então, essas são formas de fazer sem o guia. Um dentista, um periodontista com um pouquinho de experiência consegue fazer com muita maestria, com muita previsibilidade e segurança, tá? Fez sentido isso pra vocês? Põe os girassóis pra mim se isso fez sentido pra vocês. Enquanto vocês põem o girassol aí, eu vou tomar uma água aqui. Tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre esse assunto? Gente, amanhã é sexta, né? Então amanhã será a nossa terceira live. Amanhã eu vou falar... Oi, Larissa, que bom que você tá aqui. Amanhã eu vou falar sobre os fatores etiológicos do sorriso gengival e quais são as cirurgias indicadas para cada caso, tá? Então tá bem legal. E eu vou apresentar um artigo. Gente, esse artigo, se vocês tiverem que ler um artigo sobre cirurgia de sorriso, leiam esse artigo, porque ele vai resumir tudo que eu falei aqui pra vocês, tá? E eu vou... A Lima Hedstrom, mas a Lima Hedstrom geralmente se utiliza para você fazer aumento de coroa clínico nas interproximais, né? Essa cirurgia que eu tô falando aqui, ela é cirurgia de sorriso estético, então a gente não trabalha, a gente não remove osso na interproximal. É assim, gente, por quê?
às vezes vamos supor que você está fazendo um bloco e na mesial ou na distal você tem ali a cárie ou o preparo, né, invadindo a distância biológica, tem que remover o osso. Só que o espaço é muito apertadinho. Só que, então, é por isso, é isso que eu vou explicar agora. Só que o espaço é apertadinho, não dá pra você colocar a lima periodontal e também nem a broca, porque senão você vai, né, encostar no dente. Ela funciona muito bem, eu só vou te dar uma dica. Pra ter cuidado, porque se você encosta, ela tem corte em todos os lados. Se você encostar na raiz do dente, você tá removendo a estrutura do dente. Você pode estar, porque a lima periodontal, depois vocês peguem a lima de vocês e observem. Ela é lisa de um lado ou outro, ela só tem corte assim, tá? Porque você precisa só cortar no osso ali. Então, o que vocês podem fazer? Eu acho muito bacana, a lima Redstone resolve muitos casos, é você pegar um disquinho e tirar essa parte cortante. Pega um disquinho de carborundo e aí você passa. É muito legal. E às vezes você quer fazer uma remoção só na interproximal ali, né? Fazer uma cunha interproximal para tratar só uma região, você pode usar a lima Redstone. Funciona muito bem. Só tenha esse cuidado, tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Falem agora ou calem-se para sempre. Brincadeira, gente. Podem perguntar, tá? E depois, se vocês quiserem me mandar um direct, podem me mandar que eu respondo. Funciona. Então, a ponta atrapalhou. Funciona muito bem, eu já utilizei muito também. Principalmente nessas regiões que o espaço é muito estreito. Funciona muito bem. Tá, Samara? Muito bem lembrado, viu? Você pode cortar com disco carborundo. Pode cortar a ponta também. Não tem problema, tá? Então, gente, falando da nossa live de amanhã, vai ter um artigo muito bacana. Nossa live de segunda vai ter um passo a passo, um estudo de caso que também está bacana. E na terça-feira, o grande final, vai ser a nossa pulo do gato, a nossa cirurgia de cimento ortopédico, é uma cirurgia que poucos fazem e ela agrega muito valor, tá? Então, assim, vou falar associando implantes, vou mostrar artigos, gente, tem muita coisa bacana, tá bom? Tem muita coisa legal pra gente conversar sobre cirurgia de sorriso. E, pessoal, eu vou colocar, deixa eu ver se tá aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar essa foto lá no meu feed agora e eu quero que vocês comentem lá o que vocês acharam, o que vocês aprenderam aqui na live. Ou então também marquem, coloquem um girassol para eu saber, é uma forma de saber que vocês estiveram aqui comigo, tá bom? Então assim que terminar a nossa live, eu vou colocar essa foto lá e eu vou pedir para vocês comentarem, tá? O que vocês acharam, o que vocês aprenderam nessa live, ou, se preferirem, coloquem um girassol, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Pronto! Agora é só nós, né? Sem tela. Ah, a Samara tá falando, eu perguntei porque vi um artigo e fui perguntar a um professor de pério e ele não conhecia. Olha, não, eu conheço essa técnica, aliás, eu aprendi essa técnica na faculdade com um professor meu, tá? Eu conheço a técnica, já utilizei muito e é muito bacana mesmo, viu, Samara? Muito bom você perguntar, porque foi uma forma de lembrar de falar disso, tá bom? E então, o que mais, gente? Então, gente, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso, tá bom? Vamos fazer bonita amanhã? Vamos convidar mais gente? Vamos convidar mais colegas pra participar com a gente? Posso contar com vocês?
Coloquem girassóis aí se eu posso contar com vocês amanhã pra gente ter mais colegas conosco. Amanhã, gente, às 20 horas. Amanhã é sexta-feira, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de sair, mas vamos sair depois da live. Vamos sair com conhecimentos novos, tá bom? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, podem perguntar. Gente, esse modelinho aqui, ó, que eu tava com ele aqui na mão, é um modelinho que eu utilizo para fazer cirurgias demonstrativas, né? Tanto para os meus alunos. Então, se vocês quiserem depois... Ó, e ele vem essas garrinhas aqui, ó, bem legal. É legal para vocês comprarem para treinarem, tá? Quem não tem, quem ainda... Por exemplo, essa Mari que tá no 10º período, eu não sei se já tem... experiência em tirar enxerto do palato, implantodontista, né? Por exemplo, curso de implante, às vezes, fala da importância de você fazer o enxerto conjuntivo. Só que a Letícia da Orais, eu te mando depois, direitinho, tá? Então, o que acontece? O implantodontista, ele faz o implante, aí quando chega na hora de fazer o enxerto, como ele não tem muito treinamento, aí ele pensa, ele não faz, porque acha que vai demorar muito. Então, se você treina tirar, você faz isso aqui em 10 minutinhos, você tira, então isso não se torna um problema e você promove um benefício para o seu paciente, tá? Pode me cobrar, Letícia, que eu te passo o contato, tá? Onde eu comprei. Na Kramer vende, tá? Mas esse aqui eu comprei de um site. É orais.com.br. Deixa eu escrever aqui pra você. orais.com.br. É bem legal porque .br. orais.com.br. Então, gente, uma boa noite pra vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma alegria poder, né, hashtag compartilhar conhecimentos, detalhes que fazem a diferença. São muitas hashtags aí pra nós, né? Um beijo no coração de vocês. Foi ótimo, tá? Que esses conhecimentos possam melhorar o dia a dia de vocês. Que vocês possam fechar muitos planejamentos de cirurgia de sorriso, tá bom? E fazer muita diferença na vida dos pacientes de vocês, tá bom? Beijo, gente. Boa noite, muito obrigada. E não esqueçam, comentem lá nos comentários o que vocês aprenderam hoje, tá bom? Ô, Samara, você não me marcou, porque eu não vi. Vamos fazer um print de hoje. Vou fazer com o modelinho, vai. Pronto? Então tá bom, gente. Muito bom. Me marquem, porque senão eu não fico sabendo que vocês postaram. Tá bom? Beijos!